Opa! Sejam bem-vindos ao Badiatório. Eu sou Emanuel e me diz aí, você tá cansado de produtos de Magic cada vez mais caros? Blocos de 3.000, pré-con de R$600, R$800? Se sim, então você veio ao lugar certo, pois junto da página GatherTCG no Instagram, que inclusive é claro, sigam eles lá, sigam no Twitch, através do Conversinha MTG, e o pessoal é gente fina pra caramba, eu vim aqui trazer um deck tech ultra budget dela, a Anja Renegada, Combeira de Plantão e Voltron, Pluma, a Redimida. A Pluma é uma criatura lendária anjo 3/4 por 3 manas, uma vermelha, 2 brancas, e ela tem voar mais a seguinte habilidade. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço que tem uma criatura que você controla como alvo, exile aquele card em vez de colocá-lo no seu cemitério conforme ele for resolvido. Se fizer isso, devolva para sua mão no início de sua próxima etapa final. Portando quase 7.500 decks no EDH Rec, a Pluma é uma das comandantes mais populares de todos os tempos e a comandante mais popular Boros, rivalizada apenas pelo gigante Osgir. Isso se deve basicamente à facilidade de encaixar diversas estratégias com o texto de sua carta. Pluma Blink exilando suas cartas com instantâneas e feitiços e voltando tudo para sua mão logo em seguida? É possível. Pluma Voltron aumentando o poder dela estilo um Calamax com mágicas de pump? É mais do que possível. Pluma Spellslinger trigando tudo quanto há de heróico, mais difícil e fazendo uma bagunça gigante? Pode apostar que tem também. E pro deck de hoje, no entanto, eu foquei numa mistura de Spellslinger com Voltron. Assim a gente pode gerar um deck mais divertido de ser usado conforme o tempo passa, simplesmente pela variedade de jogadas e formas de vencer o jogo. No mais, os decks do Badiatório são decks de baixo orçamento, onde o deck inteiro deve custar menos de R$150, geralmente excluindo o preço de comandantes, companheiros e terrenos básicos. Porém, só para esses decks que eu tô trazendo aqui junto com a Gather, o preço do deck inclui o comandante. Geralmente eu não gosto de me prender demais a preço de comandante, mas o que você tá vendo aí no título é o preço da coisa toda. E o foco aqui é no Commander casual otimizado para uma estratégia multiplayer, para você poder jogar na lojinha ou entre amigos e idealmente se divertir de montão. Mas chega de explicações, pois agora eu vou soltar a vinheta e você fica por aí para ver tanto a lore da personagem quanto a explicação do deck. Pieracoras Vinherandrave, mais conhecida como Pluma, é um anjo Boros do tipo Cabeleira de Fogo que passou muito tempo como parceira de Agros Kos. E dentro dos Boros, os anjos são considerados encarnações do espírito da justiça e vingança, conhecidos como os principais membros da guilda, sendo que a própria anja Razia era para um dos Boros. No início, Razia criou todos os outros anjos como clones, reflexos ou cópias de si mesmas, e todos eles viviam no salão flutuante chamado de Parhelion. Porém, por mais que esses anjos não precisem beber, comer ou dormir, eles podem morrer. E o único anjo sobrevivente da primeira geração criada pela Parum foi justamente Pluma, que se tornou mestre de guilda após a morte de Razia e dos outros anjos. E seguindo os passos de sua progenitora, Pluma criou uma nova linhagem de anjos inteira, e posteriormente ela seria substituída por um destes anjos, Aurélia, que argumentou que um anjo que caiu em desgraça não poderia impor autoridade ou respeito, logo não poderia ser a líder dos Boros. No caso, essa desgraça que ela se refere veio de um crime nunca revelado na lore que a Pluma teria cometido, que forçou com que a mesma rondasse por Ravnica a serviço da polícia da guilda. E assim como a Pluma levantou os Boros após essa derrota e reconstruiu a moral da legião, precisamos levantar os nossos exércitos para combater os oponentes. E o primeiro passo para isso é ter recursos para o conflito, começando com aceleração de mana. Logo, para essa parte de ramp do deck, ou seja, aquelas cartas que deixam a gente ter mais mana do que apenas o nosso terreno do turno, a gente manteve tudo bem simples. No geral, as mágicas desse deck custam um pouco mana, mas sempre mana colorido. E a partir do momento que você tiver, sei lá, 2 manas brancas e 2 vermelhas, todo turno para usar, o deck já tá pronto para rodar, sei lá, 200 km por hora. Logo a gente usa Sinistro Boros, Ornitóptero do Paraíso e Esfera do Comandante, que podem gerar mana de nossas duas cores. Diamante de Fogo e Mir de Ferro, que geram mana vermelha,
e Mir de Ouro mais Diamante de Marfim para gerar mana branca. E para interagir com a pluma, a gente também tem a mágica Descoberta Repentina, que sempre gera um tesouro pra gente, que a gente pode guardar para usar depois e pode conjurar turno por turno, né? Voltando com a habilidade da pluma. Outro passo para ter sucesso no conflito que não deve ser negado é o de obter o conhecimento sobre o oponente. Comumente no Magic a gente associa esse processo de aprendizado com comprar cartas do nosso deck. E no caso da pluma, a gente vai usar cartas que dão alvo e que compram a carta na resolução. Assim voltamos essas cartas para nossa mão de novo, gerando a chamada vantagem de cartas. Começamos então com Pé na Porta, Escalada Flamejante. Ambas cartas que não compram cartas, mas que provém vantagem pra gente mesmo assim. Seja com exílio de cartas, no caso da escalada, ou através das salas da masmorra, no caso do Pé da Porta. E a masmorra também bota um marcador, o que é bem legal também. Passando então para as cartas que de fato compram cartas, aí a gente tem Fúria Balduviana, que aumenta a pluma em mais X mais 0, Atadura, que previne um ponto de dano, Golpe Desafiador, que dá mais 1 mais 0 até o fim do turno para a criatura alvo, Apressar, que dá ímpeto até o fim do turno, Cura, que é uma atadura piorzinha, mas tá valendo, Tática dos Renegados e Atordoar, que não deixa uma criatura bloqueada até o fim do turno, Exasperar, que dá 1 de dano à criatura alvo e ela ganha atropelada até o fim do turno, Golpe Dirigido, que dá mais 1 mais 0 e Iniciativa até o fim do turno, e Ombro a Ombro, que suporta 2, colocando o marcador mais 1 em até 2 criaturas alvo. E para complementar, caso a gente perca uma dessas cartas, ou qualquer outra que seja do nosso interesse, Elementalista Ardente será a nossa Arqueomante Vermelha, retornando essas mágicas para a nossa mão. Finalizando a primeira parte do vídeo, vamos falar das nossas remoções pontuais e globais, que serão as nossas ferramentas para aplicar a lei contra os inimigos da Legião. E eu admito, a gente tem menos opções aqui do que, sei lá, um deck control da vida, pois a gente quer ir mais direto pra porrada, e não ficar respondendo todas as ameaças da mesa. No caso, remoção do deck da pluma é mais para tirar da frente os impedimentos. Então a gente tem Luz da Esperança, que parece uma cartinha bem chumbereguinha, até você perceber que a gente pode usar ela para aumentar a pluma todo turno, até precisar enfim destruir algo. Seguindo essa ideia de reutilizar as cartas, a gente tem Entrada Explosiva, que destrói um artefato alvo, mas que retorna na nossa mão, pois põe um marcador em até uma criatura alvo que a gente controla. A Queda do Martelo, que causa dano à criatura alvo igual ao poder de uma criatura alvo nossa. Postura Valente, que pode servir de proteção para a pluma, ou pode destruir uma criatura grande. E Reduzir a Memória, que é a nossa coringa lidando com quase qualquer tipo de permanente, exilando-a. Para as limpezas de mesa, quase qualquer coisa serve, para falar a verdade, pois podemos facilmente deixar a pluma indestrutível em resposta a uma global. Então eu optei por utilizar a Operação Urbana e Matar os Fortes, que custa um pouco mana, só toma cuidado para a pluma não ficar maior do que 4, para você ter que sacrificar ela, e Derrubar os Poderosos, que é mais escalável ao longo do jogo. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixem um gostei, comentem ou que compartilhem. E não se esqueça de ativar o sininho também para não perder mais conteúdo do Budgetório. Vamos então para a parte 2 desse vídeo. Voltando para a punição de pluma, a mesma foi condenada a trabalhar como Wojek até cumprir a sua pena. E a Liga de Wojek, por sua vez, são os soldados de elite da Legião Boros, cuja base costumava ficar no primeiro Parhelion, e eles servem a dupla função de polícia militar e inteligência da guilda. E antes da destruição do Pacto das Guildas, essa Liga de Wojek principalmente estava preocupada em garantir que nenhuma das outras guildas quebrasse o pacto sagrado que existia entre elas. Pluma então é colocada na Liga de Wojek por razões não reveladas, e as suas asas são amarradas até que seu serviço fosse considerado como pago. O que no fim das contas provaria ter sido um golpe de sorte, pois o impedimento no uso de suas asas fez com que Pluma não lutasse com as outras Cabeleiras de Fogo na luta que ultimamente destruiria todos os Anjos Boros. E após os eventos do que seria conhecido como Deca Millennial, Kos liberta as asas de Pluma e ela desaparece, procurando então pelo Parhelion desaparecido no conflito. Anos depois, a gente vê a Anja novamente, dessa vez como mestre de guilda, igual mencionei, até que ela é eventualmente desafiada e destronada por Aurelia. Pluma enfrentaria as dificuldades do cárcere por muito tempo, até que no meio do caos causado por um ataque de Krenko, ao Parhelion, a mesma é solta, como uma espécie de distração causada pelo Goblin. No entanto, durante os eventos da Guerra da Centelha, ela foi autorizada a voar ao lado dos Anjos de Aurelia novamente, alcançando a redenção nas fileiras de Boros.
E assim como muitas pessoas na lore dependeram da pluma, nós também dependemos muito da nossa comandante para fazer o deck rodar. Logo precisamos de várias cartas que a protegem. Começando então com Dádiva da Segurança, que bota o marcador de escudo na pluma. Uma das poucas proteções do deck que faz sentido ir conjurando várias vezes sobre a mana, pois os escudos acumulam. Temos também Lutar como e Luz Acolhedora, que dão indestrutível por 1 mana. Vontade Adamantina e Empunhar o Escudo, que dão indestrutível por 2 manas. Demonstração de Resistência e Abrigo, que dão proteção contra uma cor para a criatura alvo até o fim do turno. Fuga de Loran, que pode deixar um artefato nosso indestrutível também, em vez de apenas dar alvo nas nossas criaturas. E o Forjador de Sóis, que pode procurar e provavelmente vai procurar uma dessas proteções pra gente no turno dos oponentes, além de conceder mais 4/0, que é sempre bem legal. E por fim, vamos levar a Fúria dos Anjos Cabeleira de Fogo aos oponentes e defender Ravnica contra as ameaças de bolas. E aqui entra aquilo que eu falei. Muitos decks de pluma apostam tudo no comandante, usando apenas as melhores mágicas de custo baixinho para matar com dano de comandante. E por mais efetivo que isso seja, é bem repetitivo também. Eu coloquei aqui então um subtema de heróico e Spellslinger, que está longe de ser algo novo para a pluma, mas que é bem divertido na minha opinião. Começamos então com Cruzada Crozano e Vanguarda de Brimaz, cartas que criam fichas no trigger de heróico, e Promante Jovem mais Avalanche de Goblins que não requerem que demos alvos neles para que estes funcionem. Investida Imprudente, que dá ímpeto e mais 3/0 para a criatura alvo, e tem Recapitular, o que de certa forma é uma alternativa caso a gente não tenha a pluma ao nosso dispor. Autoridade da Regente, que dá mais 2/2 até o fim do turno, ou mais 1/1 para sempre e outro mais 1/1 até o fim do turno. Força de Titã, que dá Vidência e mais 3/1 para a criatura alvo. Campo Eletrostático, Flame Ferreira de Erebor e Arqueira Agitadora, que dá 1 de dano a cada oponente sempre que você conjurar uma mágica instantânea, o feitiço. E seguindo essa linha de diminuir os totais de pontos de vida da mesa inteira, a gente tem Atirador da Sarjeta e Inscrição Ardente, ambas cartas que dão 2 de dano a cada oponente sempre que você conjura essas mágicas. Termo-Alquimista, que causa 1 ponto de dano a cada oponente sempre que ele é virado para essa habilidade, e desvira sempre que você conjura uma instantânea ou feitiço. Contador de História de Lamberholt e Avassaladora de Lamberholt, que variam entre dar 1 ponto de dano ou 2 pontos de dano a cada oponente. E Capitã Ripley Vance, que pode dar um monte de dano em um único alvo. Por exemplo, se a gente faz 2 mágicas que dão mais 1/0 para ela até o fim do turno, depois a gente faz uma terceira, a habilidade dela entra na pilha, com ela sendo uma criatura 5/2, que ganha um marcador, dando assim 6 de dano. E para fechar esse pacote de dar dano na vida dos oponentes, Chicote Energizado é uma pérola em decks de pluma, pois a criatura equipada recebe mais 2/0 e sempre que ela se torna alvo de uma mágica, causa 2 pontos de dano a qualquer alvo. Assim podemos até mesmo matar criaturas. Partindo então para a forma de aumentar o nosso time inteiro, a gente tem Lumescriba Leonino, Anax e Simed e Líder da Falange, onde os 2 primeiros aumentem mais 1/1 até o fim do turno das nossas criaturas, e o líder dá um marcador para cada criatura nossa no trigger de heróico. Para deixar uma única criatura muito tunada, geralmente a nossa comandante, a gente tem Punhos Chamejantes, que compram a carta e dão mais 1/0 para a criatura alva até o fim do turno para cada carta que compramos nesse turno, Inferno Duplo e Fúria de Batalha Temur, que dão um golpe duplo para a criatura alvo, e o Inferno pode também copiar uma mágica caso isso seja do nosso interesse. Ignição do Fogo Angélico, que coloca 2 marcadores mais 1/1 na criatura alvo, e ela ganha Vigilância, Atropelar, Vínculo com a Vida, Indestrutível e Ímpeto até o fim do turno. Pergaminho dos Mestres, que ganha marcadores sempre que conjurarmos mágicas não de criatura, e que pode ser ativado para crescer uma criatura para cada marcador. Demonstração de Confiança, que efetivamente possui rajada e que bota marcadores em criaturas e dá vigilância para elas até o fim do turno. E por fim, temos Ada, Moedora de Edros, uma outra comandante famosa por usar essas cartas que dão alvo em criaturas, pois ela distribui esses efeitos caso a gente dê alvo nela. Porém, antes de finalizarmos, como esses decks Ultra Budget costumam ter menos lore, eu tento sempre trazer opções de melhorias para o baralho. Assim, aqueles que querem gastar mais um pouco de dinheiro já têm um norte para onde investir essa grana toda com mais eficiência. Em nenhuma ordem específica, a gente tem Raiva Ancestral, que é mais uma magiquinha eficiente que compra cartas e dá atropelar. Excelente Arcano, mais Talismã da Convicção.
2 pedras de mana ótimas para essa lista aqui que se importa tanto com mana colorido. Perícia de Ferreiro, que pode dar indestrutível para qualquer permanente nossa até o fim do turno. Ato Blasfêmia e Ajuste de Contas Divino, que no geral servirão melhor, pois o primeiro pode custar tanto quanto uma mana só, e o segundo deixa com que escolhemos a pluma para ficar viva. Assim a gente pode focar em dar indestrutível para outra criatura. Medalhão Boros, que pode dar golpe duplo para a pluma, o que já é legal, ou dar indestrutível para o nosso time, o que é double legal. Presente Generoso, que entra no lugar daquela nossa mágica de exílio, pois ela dá alvo em tudo, sem falar de ser instantânea. Sopra Fogo de Kessig, a última das criaturas que eu queria colocar no deck que dão dano sempre que você conjura instantâneas ou feitiços. Mavinda, Defensora dos Estudantes, que retorna as nossas mágicas bem melhor do que aquele Xamã Vermelho. Mentor do Monastério, a melhor carta que cria fichas sempre que conjuramos algo que não é criatura, pois as fichas dela têm destreza crescendo também. Fúria Psicótica, uma staple de decks de pluma que tava meio carinha, mas que entra como uma luva no upgrade, dando golpe duplo para nossa comandante e comprando uma carta. Rionia, Dançarina de Fogo, que por si só é uma condição de vitória alternativa interessantíssima, pois ela aumenta o nosso time até o fim do turno com mais cópias de nossas criaturas. A Artista da Fornalha Tempestuosa, que gera mana sempre que seu mais difícil é desencadeado, pois cria tesouros, e cresce para cada um de nossos artefatos. Botas Peligeiro, que protege a pluma mais um pouco, o que é sempre bem-vindo. E Soltar a Fúria, um pump ligeiramente mais caro, mas que deve fazer a festa nessa versão melhorada, pois ela vai conseguir criar criaturas maior ainda para então a gente dobrar o poder. E para finalizar, eu vou deixar na descrição do vídeo um link para uma lista exemplo melhorada da pluma, que vocês podem dar uma olhada, além da lista padrão, é claro. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que está na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo. Lembrando também que o valor dessa lista exclui terrenos básicos, então não coloca terreno básico na sua ferramenta da liga na hora de pedir o deck, pois vai dar problema. E também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da liga, no Maxfield, ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixe um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo caso seja necessário. Obrigado pela sua atenção, meu nome é Manuel e esse é o Badiatório. Até mais!